Graça e paz. Eu sou o pastor Fernando Fernandes, da Primeira Igreja Batista em Penápolis, aqui no interior do estado de São Paulo. E é com alegria, gratidão a Deus, que eu chego até você através desse vídeo pelo nosso canal, Road to Bloom 808, canal da igreja, e também pelo Facebook, Fernando Fernandes e a Primeira Igreja Batista em Penápolis, né? E pelas redes sociais de um modo geral. O que a pandemia tem nos revelado? É uma pergunta. O que a pandemia está revelando? Eu quero ler a Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, os versos de 1 a 13. O texto bíblico diz assim: Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos as coisas mais como eles fizeram. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Calma. Eu sei que, aparentemente, você vai dizer o texto não está indicando nada daquilo que o pastor parece que se propõe a dizer. Ok, mas eu quero iniciar dizendo a você que eu tenho observado as notícias e procuro olhar a partir da lente da teologia como pastor de igreja. Também procuro olhar e analisar isso pela lente da sociologia, devido à formação e pela experiência de ser professor de sociologia, inclusive sociologia da religião, já há 30 anos, com experiência em faculdades teológicas aqui no estado de São Paulo. E eu confesso que eu tenho tido assim, muita tristeza, eu tenho tido um sentimento que não me faz bem, não me agrada, um sentimento de frustração, de decepção, né? Até de desesperança, sentimentos que afloram diante das revelações que a pandemia tem feito para a gente. E que revelações seriam essas à luz desse texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, os versos de 1 a 13? Bom, eu vou tentar explicar para você. A primeira revelação é que Deus tem um propósito. Deus tem um propósito nisso tudo. Você vai dizer, pastor, mas Deus tem um propósito de mandar ou de permitir uma doença dessa para morrer milhares de pessoas? Sim. Os versos de 1 a 5 da carta deixam de maneira bem clara que Deus tem um propósito. Se você pega a argumentação do apóstolo Paulo, a igreja de Corinto, dentro daquele contexto, né,
e você traz para a realidade do século XXI, né, tentando aplicar o princípio, o preceito espiritual, e não social e cultural, porque vivemos em outra época, e Paulo vai até o povo de Deus saindo do Egito sob a liderança de Moisés. E aí ele diz que aquele povo transitou ali, e nós não podemos ser ignorantes de que os nossos antepassados passaram por situações, e para nós, no século XXI, é a primeira pandemia assim que a gente vê com essa proporção. Mas as pessoas, os mais antigos, tiveram aí a peste bubônica, tiveram a gripe espanhola, que são pandemias, né? E quem viu a Primeira Guerra, e eu não vi, mas eu conheci pessoas que estiveram na Segunda Guerra Mundial, e poderia-se dizer até de uma pandemia de neurose, os neuróticos de guerra, que se falava muito na época que eu era criança e até adolescência, porque homens que ficaram totalmente perturbados, adoecidos mental, moral, psicologicamente, né, por causa das atrocidades que viram acontecer. E Deus tem um propósito nisso tudo, porque nada acontece fora do propósito de Deus e fora da vontade de Deus. Não que Deus tenha vontade e ele vai e faz. Eu não posso afirmar que Deus criou esse vírus lá para matar um monte de gente, porque não é isso que a Bíblia ensina sobre o caráter de Deus. Agora, se o vírus surgiu, criado ou não em laboratório, ou pelo hábito ruim de comer animais, no caso o morcego, que não se deveria servir, ou que não deveria servir de alimento, né, devido até aos hábitos alimentares dos morcegos, né, de alguma forma isso ficou, eu diria assim, né, para facilitar, dentro de um espectro do que eu chamaria de vontade passiva de Deus, ou vontade permissiva de Deus, ou até, se você quiser trazer para os termos do século XXI, uma vontade leniente de Deus, né? O homem faz as suas burradas, o homem faz as suas maluquices, o homem destrói a natureza, o homem se autodestrói, e Deus permite, porque nós somos seres morais, somos inteligentes, dotados de capacidade, de intelectualidade, e somos responsáveis pelas nossas ações. E, além do mais, temos a corrupção do pecado, que nos leva a tentar satisfazer apenas os desejos da carne, a ganância, a cobiça, uma série de outras coisas. Então, Deus tem um propósito. O propósito de Deus não é matar um monte de gente, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo isso. O propósito de Deus é, como foi em Êxodo, a travessia, inclusive, do deserto ali, do mar, sob a liderança de Moisés, o mesmo proposto por Deus em Gênesis 3,15. Salvação. É que as pessoas ouçam e creiam em Jesus Cristo e tenham, a partir da fé em Jesus, pela graça de Deus, a salvação e o perdão dos seus pecados, da sua rebeldia contra Deus, né? Esse é o propósito de Deus. Deus é justo no cumprimento desse propósito. Daí, morrer um monte de gente. Porque se o homem faz uma coisa que é pecado contra Deus, que é rebeldia contra Deus, e que vai promover a sua autodestruição, Deus não vai proteger o homem de que ele sofra as consequências dessa ação impensada, temerária ou gananciosa, cobiciosa, pautada pelo prazer, pelo desejo de ter ou de se tornar como um Deus, controlador da natureza e de tudo mais, porque Deus é amor. Não, Deus é amor, mas é justiça. E Deus mesmo disse, se você plantar, você vai colher. Você não vai colher coisa boa se você planta semente ruim. Então, o propósito de Deus é salvação. A destruição, essa morte de pessoas aí, em números alarmantes, é consequência do pecado do ser humano, das atitudes do ser humano.
né? Isso tem que ficar bem claro para nós. Outra coisa que a pandemia revela, a maldade e a pecaminosidade do ser humano. Nós chegamos num ponto tal em que a humanidade, de certa forma, está irreconhecível como criação de Deus. Bom, tem até pessoas que negam a criação de Deus. Eu não estou falando naqueles que acreditam na teoria da evolução, porque não é ciência da evolução que Darwin escreveu. Né? Inclusive, o título do livro é Teoria das Espécies. Eu li o livro. Então, quer dizer, são situações assim que precisam ser, de alguma maneira, tratadas com a devida seriedade, cada coisa no seu lugar. Né? Mas o ser humano chegou num limite que não tem o que falar. Se você pegar a palavra de Jesus lá em Mateus, capítulo 24, né, no sermão de Jesus falando já sobre o juízo final, lá em Mateus capítulo 24, Jesus vai dizer de maneira bem clara lá no verso 12, né, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. E é isso que nós estamos vendo acontecer na sociedade. É isso que nós estamos vivendo, parece que ser o norte, né? A bússola de orientação da direção que a humanidade segue. Né? Gente, cobiça, corrupção, ganância, nego falsificando vacina, fingindo que está aplicando vacina, né? Para roubar, furando fila. Eu vi hoje reportagem na televisão de gente pagando 45 mil reais para um infeliz funcionário da saúde que roubou vacina ou que falsifica vacina. Isso é um cúmulo. Ultrapassou, eu diria, é o abismo da cobiça, porque não é nem o ápice, já caiu lá de cima. E aí é um alerta, a ganância, ganhar dinheiro, idolatria, idolatria de pessoas, de políticos, idolatria religiosa. Né? Houve uma época que a palavra idolatria era só para religião, mas hoje pessoas idolatram pastores, líderes, cantores de música evangélica, cantores gospel, jogadores de futebol. Eu não sou contra, eu tenho o meu time, não é segredo para ninguém. Se você olhar as redes sociais, eu torço para um time de futebol, entendeu? Eu gosto, admiro alguns jogadores de futebol, mas pelo amor de Deus, venerar essas pessoas, colocar no altar, endeusar, divinizar essas pessoas, isso é pecado. Isso é pecado. Divinizar uma vacina, igual um determinado governador aí faz, divinizar, endeusar um país comunista. O sangue de Jesus tem poder, isso não é de Deus, isso é uma coisa diabólica. Mas é isso que nós estamos vendo acontecer, a imoralidade reinante. Gente, pelo amor de Deus, como é que pode? E as pessoas falam disso hoje em dia abertamente, as pessoas divulgam as suas práticas imorais, né? Isso vendido por revistas, vendido por sites, vendido por sites até de notícia, até sites ditos de determinadas, ligados a determinadas igrejas evangélicas com notícias, programas de televisão que difundem a imoralidade, a homossexualidade, o adultério, a fornicação, né? E isso com facilidade. E hoje não tem mais questão de horário, não. Qualquer hora do dia você liga a televisão, você acessa um site na internet, no smartphone, no celular, isso está posto lá como se fosse algo normal, e eles querem empurrar a goela abaixo para a gente aceitar isso, como se fosse normal e natural. Né? A imoralidade reinante, né? Isso é uma afronta a Deus. Né? Isso é uma questão que, infelizmente, né? E o povo peca afrontando a Deus. Né? Paulo usa aqui a expressão, né? Nesses versos 6 a 10, né? Ele vai falar, né? Pôr o Senhor à prova. Né? É uma postura de enfrentamento, né? Líderes políticos dizendo, eu vou salvar vidas. O sangue de Jesus tem poder, põe-se no seu lugar. Que isso? Eu vou tomar medidas preventivas na tentativa de evitar que pessoas sejam contaminadas e que morram.
Mas afirmar que vamos salvar vidas é muita arrogância, muita presunção, né? E a murmuração, a reclamação hoje incrivelmente, pessoas evangélicas, não evangélicas, é televisão, é rádio, é uma reclamação, é uma choradeira, é uma lamentação. Você não pode falar nada. Você não pode falar nada. Depois que inventaram essa praga de politicamente correto, nós somos censurados até por falar a verdade. Não precisa nem falar o que você pensa, o que você crê. Se você falar a verdade, isso é um absurdo, né? Então, a pandemia tem trazido isso à tona. As notícias, tem dia que você, se ficar vendo notícia na televisão, lendo notícia na internet, no smartphone, você chega ao final do dia, você passa mal. Você está deprimido de tanta maldade. É pai matando filho, é mãe abandonando criança recém-nascida, é país aprovando aborto horas antes do parto. Né? É mãe ajudando o padrasto a violentar, é marido batendo, matando em mulheres, crianças sendo acorrentadas, acondicionadas em tonéis, as coisas mais loucas do mundo. Né? Está se cumprindo a palavra de Deus, né? E aquilo que Paulo disse também, que chegaria um tempo em que as pessoas não teriam amor pela família, seriam gananciosas, o Deus delas seria o próprio ventre, ou seja, a própria vontade de ter, de se autopromover, de enricar, e isso tem acometido as pessoas e tem sido revelado de maneira assim assustadora, desavergonhada por essa pandemia. E tudo isso é pecado contra Deus. Tudo isso gera maldição. Então, se a pandemia revela a condição humana, na prática dessas coisas, da cobiça, da idolatria, da imoralidade, da afronta a Deus e da murmuração, isso quer dizer que o ser humano realmente está numa condição tétrica, terrível, carecendo desse propósito da salvação de Deus. E é por causa disso que vem no texto a advertência. O apóstolo Paulo vai dizer, nos versos 11 até o verso 13, sobre essa advertência. E ele diz, olha, essas coisas aconteceram para servir de exemplo. E elas foram escritas para a gente ler na Bíblia Sagrada como advertência. Porque ninguém está livre de ser engolido, cooptado, atropelado por uma situação dessa. É o que ele fala aí no verso 12. Se você julga que você está firme, está de pé, está bem, cuide-se para que não caia. Cuide-se para que não seja derrubado por essa situação. Essa advertência é justamente a ideia de colocar dentro da nossa cabeça, da minha e da sua, né, um ensinamento que fique gravado na nossa mente e chegue até o nosso coração, para a gente perceber que essa crise ela é global, ela é mundial. E isso não é de agora. O apóstolo Paulo vai dizer no verso 13, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Todos os homens, no passado e no futuro, se Deus não tiver misericórdia, serão, de alguma forma, assolados ou solapados por isso. E daí a necessidade, então, da gente ter o escape. E aí eu volto a Mateus 24, a palavra de Jesus, porque Jesus diz lá no verso 13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, o escape, essa advertência para alertar a mim e a você de que existe um propósito de Deus para a salvação, para a sua e para a minha, para a nossa salvação e da humanidade. E que nós devemos, uma vez crendo em Jesus e salvos por ele, alvos do seu propósito de salvação, perseverar na fé. Não é tempo de arrefecer, de esfriar, de acomodar, não é tempo de ter medo, não é tempo de se entregar. Antes, pelo contrário, o tempo é de permanecer firmes na fé, tomando os devidos cuidados, sim, mas permanecer
firme na fé, suportar, como diz o texto, ou seja, sofrer, mas resistir até vencer, até superar a crise. A pandemia tem sim nos revelado que Deus tem um propósito de salvação para a humanidade. A pandemia tem revelado o nível terrível em que chegou a maldade humana. Mas a pandemia também tem uma advertência revelada para mim e para você, da necessidade de crer em Jesus e entregar a Ele a nossa vida, recebendo como Salvador e Senhor, a fim de que pela fé sejamos por Ele ajudados, sustentados, abençoados, a permanecermos firmes, perseverando até o fim, para receber a coroa da vitória, a vida eterna em Jesus. Deus abençoe você e que a sua decisão seja dar ouvidos à advertência de Deus, aceitando Jesus, entregando a Ele a sua vida, para que Ele seja o único Senhor e Salvador e te dê o perdão de pecados, a libertação dos pecados e a certeza da vida eterna. Querido Deus e Pai, abençoa a vida desses queridos que nos assistem agora. Que haja no coração de cada um deles sincero e verdadeiro arrependimento e uma decisão de fé por Jesus Cristo, entregando a Ele a vida como único Salvador e Senhor. Eu oro abençoando esses queridos que tomam essa decisão de fé agora e também abençoando aqueles que creem em Jesus e que buscam permanecer, buscando a Tua direção e a unção do Teu Espírito. Abençoa a casa desses queridos, a família de todos. E peço as Tuas bênçãos, profetizando a Tua vitória e a Tua proteção, em nome de Jesus. Amém. Peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz
coração.